Graças a paz, igreja. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. E convido a todos a darmos continuidade ao estudo de Gênesis para mais uma quarta doutrinária. Hoje, tendo por fruto do nosso estudo o texto de Gênesis 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 19. O texto que tem por título, na versão que tem em mãos, Deus prova a Abraão, né? Deus prova a Abraão. Mas antes de iniciarmos a leitura do texto, eu convido você que está em casa acompanhando, a junto comigo, orarmos ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos debruçarmos um pouco mais sobre a Tua palavra, uma oportunidade que temos, Senhor, de estudarmos e entendermos um pouco mais o que as Sagradas Escrituras têm a nos ensinar. Nos ajuda na noite de hoje, para que tudo que esse texto riquíssimo, Senhor, que está em nossas mãos, venha a falar ao nosso coração e que nós possamos ter o entendimento necessário para compreender tudo que a Tua palavra tem a nos dizer. Ajuda a mim também, Senhor, a poder me expressar da maneira adequada. Eu clamo pelo auxílio do Teu Espírito Santo para que possamos passar a mensagem da maneira adequada, Senhor. Me ajuda e ajuda os nossos irmãos também a compreendermos tudo o que Tu tens a falar conosco. Se nós choramos, te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, Gênesis 22, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Bem, irmãos, nesses primeiros versículos do texto aqui, ele é muito direto, né? Deus ele fala com Abraão mais uma vez. Abraão se coloca à disposição de Deus com uma frase que mais para frente se tornaria muito comum, que é o eis-me aqui, né? Uma expressão ali de intimidade, sim, com Deus, mas também de grande respeito e reverência, deixando claro que estaria à disposição para aquilo que o Senhor direcionasse. E Deus ele é muito claro, né? Ele fala: olha, toma teu filho. E Deus ele assim, praticamente desenha para Abraão o que é que ele queria. Ele fala: toma o teu filho, teu único filho, Isaque. Então, Deus ali, ele também tinha, Abraão ali também tinha Ismael, mas Deus ele deixa muito claro: olha, teu filho, teu único filho. Deus ele repete, ele dá uma ênfase. Nessa repetição, ela indica que uma ênfase, né, uma urgência. E para que não restasse dúvida, ele fala: olha, é o filho que tu amas. Eu estou falando de Isaque. Você vai pegar Isaque e você vai fazer assim e assim. E o assim e assim de Deus é: você vai oferecer em holocausto para mim, no local onde eu vou lhe indicar. Então, nestes primeiros versículos, nós temos aqui um direcionamento de Deus muito claro e uma mensagem muito expressa e uma missão muito dura, né? Porém, nós sabemos que Deus ele sabe todas as coisas e nós conhecemos o decorrer do texto, mas ainda assim essa prova que Deus põe a Abraão é algo que é muito comum às nossas vidas, pois Deus ele nos desenvolve nesse aspecto. E no decorrer do texto nós vamos falar um pouco mais sobre essa característica também que Deus tem de colocar as nossas vidas também à prova. A partir do versículo 3, né, dando continuidade ao texto, a palavra diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Ele rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Bem, aqui vamos fazer mais uma pausa também, para podermos entender alguns aspectos, né?
Aqui nós temos Abraão chegando ao local e nós temos dois comportamentos muito interessantes aqui. Primeiro, o momento em que ele tira os servos e ele pede para esperar, e o texto é muito claro, então diz aos seus servos, esperar aqui com o jumento. Ou seja, o animal que estava com eles e tinha por função de carregar a carga, ele também estava ficando. Isso para que fique claro para nós, né, quando lemos o texto, não dá margem à interpretação, de que o jumento foi com eles, ou seja, carregando a lenha. Então, quem carregou a lenha para o local do holocausto foi Isaac. E assim, aqui nós temos uma representação muito interessante de um filho que carrega a lenha, o seu madeiro, para um sacrifício. Isaac aqui ele tem uma representação muito clara do que o Cristo faria, né, no futuro. Jesus ele iria carregar ali a sua própria cruz, a sua própria lenha, para o local onde ele seria sacrificado. Né? E Isaac aqui também ele sobe para o local, embora não soubesse que iria acontecer ainda, mas Isaac ele carrega consigo o seu madeiro, ele carrega consigo ali a lenha que seria utilizada para o seu sacrifício. Né? E o outro aspecto é que em Isaac carregando essa lenha, né, carregando essa carga, aqui nos indica que Isaac tem a capacidade, ou teria a capacidade física, de contrariar o seu pai diante do que estaria por acontecer. A gente, olhando textos mais adiante, Romanos, ele vai deixar claro para nós que Abraão tinha em torno de 100 anos, né, quando isso aqui aconteceu. E então, se eu tenho um jovem que tem a capacidade de carregar tamanha carga, subindo morro acima, vai chegar lá em cima para um senhor de 100 anos, ele não vai ter a condição de se opor a uma situação dessa, uma defesa contra a sua própria vida. Então, assim, Isaac ele tinha condições de não obedecer ao pai, de contrariar a ordem, de lutar ali, de fato. E não seria uma luta muito difícil para Isaac. Ele conseguiria lograr êxito se ele se colocasse contra o seu pai. Mas o texto ele leva para um outro aspecto. E para finalizar, irmãos, o mais interessante desse texto que nós temos aqui é quando Abraão ele fala, né? Nós vamos, né, e havendo adorado, nós iremos voltar. Então fica muito claro para nós aqui também que Abraão ele não tinha dúvida do que estaria para acontecer, mas também não restava dúvida que o filho voltaria com ele. Agora, como isso se daria, aí são outros 500, sabe? Abraão não sabia o que estava acontecendo, mas como citei aqui dois textos, e são textos também do Novo Testamento que fazem alusão a essa passagem que estamos lendo, Romanos e Hebreus, né? Eles citam que Abraão ele exerceu uma fé em que ele tinha convicção de que voltaria com seu filho, e o texto é muito claro, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Fiquem aqui e esperem a gente. Ele não fala, eu vou lá e depois de adorar eu volto. Não, nós voltaremos. Então o texto ele é muito claro, né? Voltaremos para juntos de vós. E havendo adorado, voltaremos. Ele coloca no plural, eu e o jovem, eu e o rapaz. Nós vamos voltar. Então Abraão, a cada passo que dava para o cumprimento da missão, né, da prova que Deus colocou diante dele, Abraão, a cada passo que dava, ele ia exercendo uma fé ainda exclusiva, uma fé nunca antes vista. E ele tinha convicção do que estaria para acontecer, mas também tinha convicção de que Deus ele poderia fazer o sobrenatural acontecer. E é o que Hebreus fala, né? Abraão ele tinha convicção que Deus tinha o poder suficiente para poder reviver ali o seu filho e ele voltaria com ele. Dando continuidade ao texto, né, o versículo 6 fala que tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então, como eu falei, Isaac estava carregando o fardo, o peso que o animal de carga estava trazendo. Abraão levava ali uma tocha ou algo que pudesse conduzir o fogo e o cutelo para imolar ali o sacrifício. Né? Então, o texto também deixa claro que ele tinha esses utensílios. Isaac estava olhando, opa, peraí, eu estou carregando a lenha, ele está com fogo, cutelo, mas não tem sacrifício nenhum aqui. E o menino ia subindo com ele lá, né? Quando Isaac disse a Abraão, né, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho,
o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Então, a confiança de Abraão, né, na ordem de Deus e também na sua promessa. Né? Deus ele tinha prometido já para Abraão que faria em Isaac ali uma grande nação, multiplicaria sobre a terra, né, essa nação como as estrelas do céu e a areia da praia. Então, Abraão em nenhum momento ele titubeou, ele seguiu firme a prova, o teste e a ordem que Deus deu. Então, Abraão ele tinha a confiança não só na promessa, mas ele também tinha confiança na ordem direta que Deus disse: pega teu filho e me oferece como holocausto. Então, ele não só se apegou à promessa de Deus, mas ele cumpriu cabalmente, também estava disposto a cumprir cabalmente aquilo que Deus o havia direcionado. Dando continuidade, né, no versículo 9, o texto nos diz que chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Eu já vi algumas representações desse episódio em algumas séries, filmes, enfim, algumas obras fictícias, né, que tentam retratar o texto, onde retratavam o Isaac muito jovem, às vezes um pouco mais velho, mas tinha ali talvez uma resistência. Abraão ia lá e tinha algo, era meio que impossível. Irmãos, o texto, ele não me parece algo assim. Me parece, na verdade, algo muito tranquilo. Chegaram a um lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac e o deitou no altar. O texto não nos fala de uma luta, não nos fala de uma briga, mas aqui eu tenho mais uma alusão a Cristo. Não só um filho que carrega o madeiro para o seu sacrifício, né, a carga necessária a ser carregada para o local onde seria sacrificado, mas nós temos aqui dois filhos cumprindo cabalmente a ordem do seu pai. Primeiro, Abraão, cumprindo a ordem de Deus cabalmente de sacrifício do seu filho, de alguém que ele ama, talvez mais do que a si mesmo. E nós temos um filho, e aí sim em Isaac, cumprindo a ordem direta do seu pai, porque em nenhum momento do texto Abraão é dito para nós que Abraão revela para Isaac a ordem de Deus. Mas Isaac ele cumpre diretamente aquilo que o seu pai manda fazer. Deita aqui que eu vou te sacrificar. E nós não temos uma resistência de um filho. Nós temos um filho disposto a morrer pela ordem do seu pai. E nós temos um pai disposto a matar o seu filho pela ordem do seu pai também. Nós temos aqui dois comportamentos, né, de dois filhos, Abraão como filho de Deus e Isaac como filho de Abraão, em cumprimento direto e cabal da ordem que Deus o dá. Então, assim, isso é muito bonito e é muito importante para o que falaremos em breve, irmãos. É muito importante que tenhamos isso em mente. Abraão iria cumprir a ordem direta de seu pai, assim como Isaac iria cumprir a ordem direta do seu pai. Um sacrificando, o outro se oferecendo como sacrifício. Bem, o versículo 10 diz que, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então Abraão ele iria matar Isaac de fato, irmãos. Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento o texto nos revela que ele pensou duas vezes. Ele foi seguindo passo a passo a jornada dura, e eu fico me imaginando ali o que esse pai não estava pensando, o que esse pai não estava passando, porque os dias isso passando, a jornada era longa, passaram-se pelo menos 3 dias para chegar até o pé do monte, mais algum tempo para poder subir. Então, assim, imagino talvez um silêncio ensurdecedor, ou talvez uma prosa, vida da parte de Isaac, conversando com seu pai de forma muito natural, enquanto esse homem sofria, sabendo do que estava por vir, sabendo do que iria fazer, sabendo do que lhe for direcionado, enfim. Mas chega na hora H, ele não titubia, ele não, eu vou matar o meu filho. Então ele pega o cutelo, ele estende a mão, e a palavra é direta, para imolar o filho. Ele iria matar Isaac, de fato, irmãos. E aqui o versículo 11, né, diz que mais do céu lhe bradou o anjo o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Mais uma vez nós temos uma repetição, nós temos
há um duplo chamado, trazendo aqui a ênfase e a urgência que nós vimos lá no começo do texto mais uma vez. Irmãos, a partir do versículo 12 eu quero trazer aqui algumas lições para nós essa noite, muito fruto de tudo que a gente leu, e eu vou compilar um pouco nesses próximos versículos para que a gente possa concluir o estudo de Gênesis 22, né? A partir do versículo 12 a palavra diz: Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E a primeira lição que nós tiramos aqui é: exerça a fé em excelência. Abraão, ele estava exercendo uma fé em excelência, irmãos, pura e simples. Porque assim como o texto que nós acabamos de ler nos diz, ele estava entregando ali a Deus algo único. Ele estava entregando ao Senhor algo único. E aqui é muito interessante porque parece-nos que nós já escutamos essa história em algum outro lugar. Um pai que entrega o seu filho por uma causa maior sem pensar duas vezes. Onde será que a gente viu isso, né? A gente para pensar, algumas vezes eu escutei, né, de algumas pessoas: mas ser crente é muito difícil, mas ser evangélico é muito difícil, porque eu tenho que imitar a Cristo. E assim, como é que eu vou imitar a Cristo? Cristo era único, Cristo era puro, Cristo era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele sabia das coisas, ele entendia o propósito. É verdade, irmãos. É muito difícil realmente sermos cristãos, é muito difícil imitarmos a Cristo. Eis aqui um homem para você imitar. Eis aqui uma pessoa para você replicar. Assim como Deus entregou a Jesus na cruz, por amor de nós e no nosso lugar, Abraão estava entregando o seu filho porque sim, porque Deus mandou, cumprindo a ordem direta do Senhor. Entregou seu filho em sacrifício. Óbvio, eu não estou aqui de forma nenhuma comparando a missão de Cristo com a missão de Abraão. Jesus, ele tinha um aspecto muito maior, infinitamente maior do que isso aqui. Não também estou desdenhando da missão de Abraão, mas Cristo teve um aspecto físico e espiritual incomparável. Ele carregou consigo as dores e o peso do pecado da humanidade, presente, passado e futuro. Nenhum de nós pode replicar, nenhum de nós pode imaginar, nenhum de nós pode compreender o que aconteceu naquele momento na cruz. Não vamos conseguir entender. É algo único, físico e espiritual particular. Mas, tirando esses aspectos, comparando as missões, nós temos um pai que entregou um filho. Então, Abraão, sim, ele exerceu uma fé em excelência, sem titubear, sem duvidar, sem questionar. Ele seguiu o direcionamento que Deus deu e ele iria até o fim, assim como Cristo o foi, assim como Deus o foi. Eu gosto de imaginar, irmãos, que foi difícil para Deus ver a Cristo. Foi difícil para Deus ver a Cristo naquela situação. Cristo, ele se torna ali ele se torna algo rejeitável. Ele está carregando em si todo o pecado naquele momento. Ele se fez ali miserável, ele se fez ali rejeitável aos olhos de Deus. Ele carregou consigo, ele se vestiu de todo o pecado, ele tomou para si tudo, irmãos, da humanidade. Para Cristo, obviamente, um peso terrível, inimaginável. Mas aos olhos de Deus, um pai que olha o seu filho na cruz, quanto Deus não deve ter sofrido visto aquilo, irmãos? E aqui nós temos um pai disposto a fazer a mesma coisa. O quanto que Abraão não sofreu no caminho, como eu falei, o quanto não sofreria se tivesse que imolar o seu filho, que ele iria fazer. Então aqui um bom exemplo, irmãos. Para aqueles que dizem que é muito difícil seguir a Jesus e impossível porque Jesus é do próprio Deus, nós temos um excelente exemplo de homem que entregou tudo. Assim como temos em Isaac também um excelente exemplo de sacrifício, pois se entregou também.
Temos outros exemplos, obviamente, na Bíblia, mas esse aqui me traz uma comparação muito próxima, se a gente for analisar os aspectos das missões em si. Bem, dando continuidade, a palavra fala no versículo 3 que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. Ou seja, ele poderia ter parado a missão, ele poderia ter encerrado ali, porque Deus ele falou com ele, olha, eu vi aqui, não faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus. Porque você não me negou nem o seu filho. E ele poderia ter se abraçado o filho, ter descido, mas Abraão ele seguiu o propósito. Ele viu o carneiro, opa, eu tenho que sacrificar, eu tenho que adorar a Deus. Óbvio que agora ele tinha mais um motivo, né? Um motivo em excelência para adorar a Deus. Mas antes ele praticou a fé em excelência. Ou seja, nós não devemos só glorificar a Deus quando recebemos a bênção. Nós deveremos sacrificar e adorar a Deus durante a provação, durante a missão, durante o vale, durante a prova. Porque, irmãos, talvez o cordeiro não venha, talvez não venha a provisão de Deus. Mas isso não deve ser motivo para você não adorá-lo em excelência e não exercer a fé em excelência. E após Abraão pôr nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje, no monte o Senhor se proverá. Versículo 15, nós temos a segunda lição, né, que diz o seguinte: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E aqui, irmãos, se Abraão, na primeira lição que nós tivemos, né, exercer uma fé em excelência, e é o que nós aprendemos com ele para exercermos também, aqui nós temos também uma declaração clara do anjo do Senhor, né, do próprio Jesus, do próprio Deus, dizendo o seguinte, que essa fé em excelência ela se vê em dois aspectos. O primeiro é uma entrega total e uma confiança absoluta. Porque a palavra fala, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho. Ou seja, você entregou tudo que você tinha. Para um pai, para uma mãe, o que há mais de precioso do que o seu filho? Fisicamente falando, humanamente falando, materialmente falando. Nós entregamos tudo pelos nossos filhos. Não tem nada mais importante do que eles. Nada. E Abraão entregaria isso a Deus. Uma entrega total, irmãos. E uma confiança absoluta. Como já falamos, Abraão ele tinha convicção que ele voltaria com o rapaz. Não sabia ainda como, mas iria acontecer. Então essa fé em excelência, ela vem junto dessa confiança absoluta e uma entrega total. Porque senão ela é uma fé falada e não praticada. Precisamos praticar essa fé. E como? Confiando absolutamente e entregando em totalidade a Deus tudo aquilo que Ele pedir e tudo aquilo que tiver em nossas mãos. E para finalizarmos, irmãos, o versículo 18 diz assim, né? Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Mas eu quero finalizar aqui com esse versículo 18 e essa ênfase dada o porquanto obedecestes a minha voz. Então, nós tínhamos uma promessa que partia, obviamente, da vontade de Deus. Deus, ele chamou Abraão e falou, olha, eu vou multiplicar a tua descendência. Mas agora, nós temos aqui também uma caracterização do seguinte, olha, eu vou fazer tudo isto, porque você obedeceu a minha voz, você obedeceu o meu direcionamento. Antes era apenas a minha vontade. Eu apenas tinha dito, eu quero que seja feito assim. Mas aqui, Abraão, você provou, né, que você é um homem obediente, você é um homem fiel, você é um homem que se comporta de uma forma diferente. Óbvio, irmãos, Deus já sabia disso. A onisciência do Senhor, ela é sobre isso. Ele sabe o que vai acontecer.
Mas aqui, irmãos, a lição para nós é: o exercer fé não é para provar nada para Deus, é para provar para nós mesmos. Deus ele já sabe se você tem fé ou não. Deus ele já sabe o futuro das coisas. Mas nós sabemos até onde nós podemos ir por Deus. Nós sabemos quando estamos à beira do precipício como vamos nos comportar. Nesse momento aqui eu entendo que não é para Deus saber que Abraão é fiel a ele. Deus já sabia disso. Mas aqui Abraão ele tem a convicção de que ele estava disposto a fazer tudo por Deus. E aqui é meio que um arremate. Deus disse: olha, lá atrás a promessa que eu te fiz é por causa disso aqui. Ó. Eu já sabia que você era assim. Eu já sabia quem você era. Eu já sabia o que você estava disposto a fazer por mim. E Deus ele afirma, né? Ele reafirma isso. Ele fala, né? Voltando, né? Então, dos céus bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia, do mar. Essa era a promessa inicial. Ele segue: a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, eu te prometi aquilo, eu sabia o que estava para acontecer, mas agora você entende. Isso tudo vai acontecer, Abraão, porque você me é obediente, porque você me é fiel, porque você exerce sim uma fé em excelência. E essa fé em excelência ela vem com uma entrega total e uma confiança absoluta. E a minha vontade, ela é espelhada, ela é feita na tua vida por causa da tua obediência. Então, irmãos, essa é a maior lição para nós hoje. O comportamento de Abraão se dá por uma fé, se dá por uma obediência, se dá pela entrega total, se dá por uma confiança absoluta. E é assim que precisamos nos relacionar com Deus. Porque no final das contas, irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas Ele nos põe à prova para que possamos, sim, ser provados e ser aprovados. Ele já sabe se seremos aprovados ou não. Mas cabe a nós descobrir, exercendo a fé, assim como Abraão exerceu. Amém? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela leitura, pelos ensinos e por essa porção maravilhosa da palavra que Ele colocou à nossa disposição essa noite. Pai, nós somos gratos a Ti, gratos por mais um ensino, gratos por mais uma quarta doutrinária. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu revelaste a nós essa noite. E nos ajuda, Deus. Ajuda a sermos provados e aprovados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com Abraão que sim, é possível entregar tudo a Ti, Senhor. É bem verdade que muitas pessoas se escudam na condição santíssima e divina do Senhor Jesus, sempre esquecendo do 100% homem, mas aqui nós temos em Abraão e em Isaac um exemplo claro de servos que não negaram a si mesmo, não negaram os seus bens mais preciosos, seu filho e o seu próprio corpo na pessoa do Isaac, em obediência a Ti, Senhor. Nos ajuda a entregarmos, Senhor, o que nós temos. É bem verdade que Tu não nos cobra isso que cobrastes aqui a este homem, mas queremos, assim como a Tua palavra fala, né, exercer uma fé como a de Abraão, o pai da fé, e esse é o motivo dele ser reconhecido assim, porque entregou uma fé em excelência. Ajuda-nos, Senhor, a termos também essa fé em excelência. Clamamos pelo Teu Santo Espírito que nos ajude, porque sim, Senhor, é difícil, somos falhos, somos homens, pecadores, miseráveis, Senhor, mas nos ajuda, Deus, a estarmos atentos a tudo aquilo que a Tua palavra nos revela e aos ensinos contidos nela. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai seja contigo, meu irmão.